Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Olá, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em todos os nossos corações. Não devo negar que estou um pouco nervoso, não sei se os meus colegas aqui estão, mas porque é de extrema responsabilidade estarmos aqui. E enquanto nós estamos começando, eu peço aqui para que todos vocês compartilhem nas suas redes sociais esse encontro
ecumênico, onde estamos representando 4 religiões. Nós temos o padre Clemilson Teodoro, da paróquia Santa Luzia, da Diocese de Santo André. Nós temos, representando os nossos irmãos evangélicos, o bispo Kleber Bauab, eu acho muito bonito esse nosso sobrenome. Nós temos representando as religiões afrodescendentes, representando especificamente a Umbanda, o pai Aristeu Barrote, e eu, que modestamente estou representando o Espiritismo. O nosso tema de hoje é fé e pandemia. E eu gostaria de saudar a todos que estão aqui, os nossos amigos, irmãos de várias localidades, de todo esse Brasil. Tem um pouquinho de gente de cada canto do Brasil, mas também nós temos nossos irmãos do Uruguai, nós temos irmãos de Portugal, Itália. Então, que sejam todos bem-vindos. Eu peço que estamos começando, dá para compartilhar, tá, ainda esta live para que todos possam participar. Esta live terá uma duração de no máximo 1 hora e 10, porque um dos nossos integrantes tem um compromisso, né? Porque são todos líderes religiosos e eles todos têm os seus compromissos. Então, respeitando esse nosso irmão, nós vamos terminar mais ou menos em 1 hora e 10. Tá? Eu peço até que eles me fiquem atentos com isso para que a gente não passe, tá bom? Então, sem mais delongas, eu gostaria de dar boa noite a todos eles, só que deixa eu liberar os áudios. Vamos lá, deixa eu começar aqui, por debaixo. Aqui nós temos o padre Clemilson Teodoro, da Igreja Católica. Boa noite, padre, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Henrique, boa noite para você, boa noite para o Aristeu, também para o Kleber. Deus abençoe a todos nós e que seja assim um encontro bonito, acolhedor, fraterno, bem ao estilo daquilo que nos pede Jesus, daquilo que ele nos ensina com a vida dele, como a gente pôde ver tão bonito nesse vídeo de abertura. Sim. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, padre. Aqui à minha direita, aqui nós temos o pai de santo Aristeu Barrote, do TED e tem TED Tupijara. Boa noite, Aristeu, seja muito bem-vindo. Boa noite, Henrique. Boa noite, padre Clemilson. Boa noite, bispo Kleber. Boa noite a todos. Que nosso Pai Oxalá possa nos abençoar essa noite, que possamos ter uma noite proveitosa, né? Assim como a gente teve à tarde agora há pouco, né, Henrique? Sim. Que essa noite possa ser de muito proveito para todos. Com certeza. E por último, e não menos importante, o nosso querido amigo bispo Kleber Bauab. Nome forte, né? Achei muito bom esse nome. Boa noite, bispo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Henrique. Boa noite, Aristeu. Boa noite, padre Clemilson. Boa noite a todos que estão aí participando conosco dessa live, que nós cremos que é muito importante. Quero parabenizar o Henrique por essa iniciativa e que realmente seja uma noite muito abençoada e edificadora para todos nós, num tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo, né? E realmente que a bênção de Deus recaia sobre todos nós, sobre todos os nossos ouvintes. Né? Com certeza, com certeza. Como eu já disse, o padre Clemilson é da paróquia Santa Luzia, Diocese de Santo André. O bispo Kleber Bauab, ele é casado com a pastora Rose Bauab, é pai de 2 filhos. Ele foi consagrado pastor no ano de 1994 e como bispo em 1998. Atualmente, ele dirige a Igreja Apostólica Renascer em Cristo em Mauá. Atividades do bispo. Ele ministro do Evangelho, pastor da igreja local, bispo de pastores que atuam na região de abrangência da sua competência e coordenador de trabalhos sociais e capelânia. O pai Aristeu Barrote tem 31 anos, natural de São Paulo, mora em Campinas. Ele é fundador do Tupijá, Templo de Umbanda Pai Joaquim de Aruanda, que foi inaugurado em 2018. Ele é fundador do TED, Templo Espiritualista Dr. Hems, que foi fundado também em 2018. E ele trabalha como terapeuta holístico.
E o padre, para eu entender um pouquinho mais, a diocese, ela toma conta de várias igrejas, é isso, padre? A diocese é uma parcela da igreja, né, da Igreja É Católica. a paróquia, né, que eu acho que toma conta, não é? Aí a diocese compreende a cidade de Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E dentro desta diocese está a paróquia Santa Luzia, a qual eu pertenço, onde eu trabalho, que está aqui em Ribeirão Pires. Sim, sim, entendi. E eu, para quem não me conhece, eu sou Henrique Botaro, tá? Sou espírita desde os meus 9 anos de idade, né? Para quem não sabe, o espiritismo, para que as pessoas possam entender melhor, ele é de Allan Kardec, Chico Xavier, essa figura memorável, né? E eu trabalho no campo da psicografia, né? Então, e para começar o nosso bate-papo, o tema principal, fé e pandemia. As perguntas que eu vou fazer para os senhores, eu gostaria que elas fossem dadas tanto no âmbito individual, porque é interessante que as pessoas vejam os seus líderes, né? Eu não me vejo como líder religioso, mas os senhores sim. Como líderes religiosos, mas também como pessoas. Acho que isso também é muito importante e isso também nos aproxima muito das pessoas, né? Os senhores algum dia... Gente, não tem ordem não, tá? Pode ir falando quem quiser, tá bom? Os senhores algum dia sequer já imaginaram passar por algo parecido que nós estamos passando? Pastor? Ou bispo? Como nós comentamos até um pouquinho antes, né, de iniciarmos a nossa live, eu creio que não. Creio que nenhum de nós aqui poderíamos imaginar que isso nos atingiria. Até comecinho de 2020, né? Vai completar um ano agora em março, que a gente está nessa pandemia. Nós ouvíamos falar e eram rumores do que estava acontecendo lá na China. Sim. Então, para nós ainda era algo muito distante e era só para eles lá, não ia chegar até aqui, estava tudo tranquilo, a gente tocando nossa vida, né? Tanto é que no Brasil teve o carnaval, festa para todos os lugares, como acontece todos os anos, eventos, enfim, a gente estava levando a nossa vida normal, não é? Época de verão, praias, tudo mais, enfim. Quando que nós iríamos imaginar? Eu creio que até a gente fala que quando virou o ano, né, e com a nova presidência do Brasil também, a maior preocupação era com a economia do país, porque tinha milhões de pessoas desempregadas, então o foco era a economia do país. Só que ninguém poderia imaginar que a gente ia ser surpreendido por um ser invisível, um vírus que ninguém sabe onde está, de onde que veio, em que lugar, uma ameaça que começou a nos rondar, e de repente a gente se vê todo mundo trancado dentro de casa, não podendo sair para nada. Então, e tendo que usar máscara, que é coisa que a gente nunca usou. Não é verdade? E o senhor, padre? Olha, eu tenho 41 anos. E há 11 anos eu sou padre, e eu não imaginava nunca viver na minha vida uma situação assim, né? Um caos social, uma insegurança de todos os tipos, né? A gente, como falou o pastor, a gente é um inimigo invisível, a gente não consegue dimensionar onde está, como é que a gente não sabe, não faz ideia de como que isso funciona. E não imaginava de viver isso na minha vida. E são coisas que a gente leu nos livros de história e fica imaginando como que isso aconteceu no passado, como que as pessoas conviveram com isso, como que a gente... É uma situação muito nova para nós que estamos aqui, e no meio disso tudo, especialmente aqui no Brasil, que é onde a gente tem mais informações,
a doença, o vírus, a pandemia foi politizada e uma coisa virou uma polarização dos que acreditam, dos que não acreditam, e as pessoas estão enfrentando essa situação toda dolorosa, dramática, tantas perdas, tantas dores e assim por diante, e no meio vem esse monte de informações, esse monte de notícias, umas são verdadeiras e as outras são falsas, que atormentam ainda mais a vida das pessoas, a nossa vida também, e é difícil, é uma situação bastante complexa esta que a gente está vivendo. A gente não vê uma solução imediata para ela, e a situação está aí, cada vez mais vítimas, cada vez mais perto da gente, pessoas que a gente conhece, cada vez mais jovens, e a situação não está resolvida, não está resolvida. Com certeza. Com certeza. Obrigado, padre. Aristeu Barrote, o que você imagina com relação a tudo isso que nós falamos, né? Olha, eu acho que imaginar o futuro é muito mais fácil do que vivenciar o presente. Porque eu acredito que todos nós imaginamos um futuro sem esse caos, como o próprio padre acabou de falar. Imaginar um futuro em que nós podemos voltar à normalidade, em que aquele simples gesto do abraço, do aperto de mão, como isso faz falta. Ficou muito valoroso, né? Valoroso, né? Desculpa. Ficou muito valoroso para nós isso. Uma coisa que eu acho muito interessante é assim, no templo onde eu realizo as atividades, trabalho de Dr. Hans, por exemplo, já era de praxe eu abraçar a todos que entram, como sinal de respeito, de carinho. Então, não importa se era 100, 200 pessoas, abraçava todas. E naquela época, algumas pessoas olhavam e achavam diferente. Nossa, alguém abraçando. Como assim? Algo que é para ser normal? As pessoas, antes da pandemia, achavam até estranho. E hoje a gente olha que aquilo que talvez era estranho, na verdade, é o que nos preenche, é o que nos conecta, é o que nos faz ser mais próximos, né? Um dos outros. Imaginar a pandemia, eu acredito que ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Né? Ainda mais no meu campo de atuação ritualística, a gente vivencia muito, né? O aperto, o abraço, o contato, é tudo muito mais próximo, mais festivo. E quando a gente encara uma realidade onde não se pode mais fazer isso, onde nós temos que nos adaptar a uma maneira de que o simples gesto de você se afastar da pessoa, na verdade, quer dizer o contrário, de que você quer ter ela mais próximo de ti. Então, realmente, está sendo um tempo de muito aprendizado, né? Sim. Onde a gente está literalmente tendo que colocar em prática o amar ao próximo como a nós mesmos, né? Mantendo o distanciamento, respeitando. Com certeza. E também, na minha posição, e eu concordo com vocês, né, eu acho que é bem isso mesmo. Eu nunca imaginei nessa minha vida que eu iria vivenciar uma coisa dessa. Todos nós achávamos que ia vir cometa, que ia ser catástrofes naturais, né? E aí estamos lidando com algo que nem podemos ver, nem tocar, mas podemos com certeza sentir, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, é o seguinte: como as pessoas de seus segmentos religiosos, eu estou na pergunta número 5, tá? A gente tem pauta e tudo, tá, gente? Eu montei uma pauta bonitinha, tá? Como as pessoas de seus segmentos religiosos têm reagido à pandemia? Isso é uma pergunta. Na sequência, que tipo de problemáticas chegam até vocês? Por exemplo, depressão, falta de fé, melancolia, enfim, males emocionais, digamos assim. E vocês, como vocês, ou senhores, me desculpe, como os senhores têm lidado com essa situação? Fica à vontade, quem quiser falar aí. Henrique, se vocês me permitam. Não é fácil, né? Muitas pessoas, não sei o segmento dos senhores, mas no meu, por exemplo, se o líder religioso não faz culto, ele não tem fé naquilo que acredita. Se ele faz o culto, ele se torna irresponsável para outros.
Então, nós, como líderes religiosos, a gente acaba entrando numa faca de dois gumes muito afiada, em que nós não podemos, em hipótese alguma, perder a fé e, através disso, demonstrar para as pessoas que é possível acreditar, mesmo não tendo tudo aquilo que nós acostumávamos ter, né? Então, hoje, para ser um líder religioso, realmente não está fácil. Se você faz o culto, você é irresponsável. Se você não faz, você é incrédulo, perdeu sua fé. Não é digno, entre aspas, de assumir a sua missão, a sua responsabilidade. Certo. Né? Por outro lado, também, eu recebo vários WhatsApp, mensagens, não somente da página, mas no particular também. E muitas das vezes, eu me sinto até mesmo de mãos atadas, porque dobrou-se o número de pessoas em que tem mais medo, em que aumentou o pânico, aumentou a depressão. Às vezes dá vontade de a gente ter alguma fórmula mágica, vamos dizer assim, para tentar resolver todos os problemas. Em que bastasse apenas uma palavra para aquela pessoa literalmente pudesse resolver o problema dela. E a gente sabe que, infelizmente, neste momento, não é assim. Com certeza. Então, a gente fazer o papel de acolher essas pessoas e, ao mesmo tempo, mostrar para nós mesmos o quão importante é a nossa posição e que a gente não pode, entre aspas, vacilar, porque pessoas dependem da gente, realmente é complicado. Não sei os senhores, mas é muito complicado. Padre, como é que os nossos irmãos católicos têm reagido e como é que o senhor, na figura de representante da Santa Madre Igreja, tem lidado com a situação? Henrique, eu gostei muito da colocação do irmão Aristeu e de fato, ela diz um pouco, pelo menos, de todas as realidades de comunidades, sejam elas de qual confissão seja, né? Ela reflete um pouco daquilo que a gente também está vivendo aqui nas nossas comunidades católicas. Medo, insegurança, e junto com isso vem uma fragilidade social muito grande, porque muita gente perdeu o emprego, muita gente não consegue mais trazer aquele sustento necessário para a mesa, para a família. Então, essa fragilidade social que a pandemia veio produzindo atrás dela é uma coisa cada vez mais impressionante, mais dolorosa. Então, aqui nas nossas comunidades católicas, cristãs, a gente tem tentado, na medida do possível, sanar um pouquinho esta situação com essa ajuda solidária mesmo, com a partilha de alimentos, de cestas básicas. Então, as nossas comunidades têm se organizado nesta linha, né, para ajudar famílias nesta situação de fragilidade social. E aqui nas nossas comunidades cristãs, a gente também tem experimentado isso. Se aumentou demais a procura no sentido de por causa do medo, por causa da depressão, da angústia, por causa da solidão. Então, assim, as pessoas procuram nesse sentido, querendo uma palavra de consolo, querendo uma palavra de conforto, querendo uma presença, nem que seja virtual, pelo menos nesse momento, né? E quando a gente consegue fazer isso, a gente sente que, mesmo virtualmente, não é igual como o Aristeu estava falando no início. Aqui também a gente tinha esse costume, né? Aqui é muito bonito. As pessoas chegam para a celebração, a gente faz questão de acolhê-las, um aperto de mão, um abraço, um sorriso, estar junto. O povo gosta disso, né? Sim. E a gente não pôde mais fazer isso. Então, se pelo menos virtualmente, uma palavra, uma oração, uma mensagem, uma presença, a gente consegue, na medida do possível, sanar um pouquinho, se mostrar que estamos juntos, né? Estamos em comunhão, ainda que virtualmente. Só estamos vivendo assim uma situação complicada, né? Complicada mesmo, porque a pandemia produziu uma fragilidade emocional, uma fragilidade social,
e também uma fragilidade espiritual, porque muitas pessoas não conseguem traduzir esse drama todo que está vivendo e não consegue iluminar essa situação, às vezes, com a fé. Então, assim, tem produzido esta fragilidade espiritual também na vida de muita gente. Porque o povo, para celebrar, o povo gosta de se reunir. Se a gente consegue, né, fazer oração, cada um na sua casa, a gente consegue isso. Mas não é a mesma coisa do que quando você está junto com a comunidade. O tempero é diferente. Isso, né? Aquele lugar santo onde você experimentou a graça de Deus na vida, né? Sim, você comunga a sua fé. É uma coisa que faz falta na vida de muita gente. Com certeza. Obrigado, padre. E bispo, e o senhor, o que o senhor acharia? Sim. Acharia não, o que o senhor acha, né? Para nós, como eu falei, aqui para nós no Brasil e para nós líderes, né, como foi colocado agora, nós somos um povo muito caloroso, né? A gente gosta de abraçar, de beijar, de cumprimentar. Nós somos. Eu até me vi fazendo isso alguns dias, né? Você está acostumado, aí você fala, meu Deus, aí você fica com medo, né? Se pegou, se passou, como que a pessoa reagiu. É verdade. Mas aí você fala, meu Deus, para você segurar, porque a gente está acostumado, até um pouco tempo atrás, você está fazendo festa, você está em jantar, você está em almoço, você está abraçando, vai na casa de vem na tua casa, é aquela coisa muito, muito quente, que é característica do nosso povo, né? Sim. Tem povo que já é diferente, não cumprimenta, não abraça, para eles né? Mas é a cultura deles, para nós não. Então, é o que eu tenho falado para as pessoas, junto com esse vírus, fora o problema da enfermidade em si, são os outros males que ele começou a causar, como foi colocado. A gente nunca ouviu falar tanto de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, insônia, pessoas assim que estão abaladas. Nós tivemos um caso agora de uma moça que era irmã de uma membro da nossa igreja, que ela pegou, jogou álcool no corpo dela. Eu não acredito, bispo. Então, você fala, a que ponto que chega? Aí em Mauá, né, o padre está aqui também, e o próprio Henrique, não sei se ficaram sabendo, de um casal de idosos também, logo no comecinho da pandemia, que ele ficou tão apavorado, que ele matou a mulher e depois cometeu suicídio. Não fiquei sabendo disso. Então, assim, é tão terrível o que está causando. Eu vejo cada noticiário que eu falo, para que eu fui ler uma coisa dessa também? Não é? Porque é o que a gente até fala, notícia boa não dá ibope, mas notícia ruim eles garimpam para ir lá e mexer. Né? Bispo, para falar... mexer com o teu psicológico, com o teu emocional. Com certeza. Bispo, eles, para falar assim, o bispo Kleber, junto com Aristeu, Henrique e Padre Clemilson estão falando sobre Jesus. Não vende. Não dá Não igual. vende. Não vende. Agora você fala que a faca furou a mão do cara, todo mundo já quer saber por que furou a mão do cara. É uma coisa assim muito mesmo. complicada. E olha, nós... É terrível, terrível. E nós, no Espiritismo, nós temos percebido essa mesma fragilidade que os senhores. Porque eu acho que, independentemente do campo de comunhão da sua fé, os males atacam todo mundo. Nós recebemos pessoas mais melancólicas, mais depressivas, perdidas. E eu penso assim, depois nós vamos entrar na parte do campo social, vou segurar um pouco essa parte aí. É muita responsabilidade para nós, porque nós temos que estar praticamente sempre bem, nós fazemos parte dessa grande massa, não somos diferentes de ninguém, mas todos elas se concentram, as suas forças, em nós, né? E nós sempre temos que estar bem, porque nós somos, na visão delas, e naquilo que nós comungamos e optamos para nossas vidas, nós trabalhamos na seara de Jesus.
Então nós temos sempre que estar aptos para levar essa palavra. Nós não podemos passar insegurança para essas pessoas, né? E eu tenho percebido também um contrassenso, no sentido, ao mesmo tempo que eu tenho percebido grandes manifestações de fé por parte das pessoas, eu também tenho percebido a falta de direcionamento no campo da fé. Vocês também perceberam um pouco isso? Você acha que a fé das pessoas ficaram um pouco abalada, digamos assim? Ou elas, no segmento de vocês, elas se fortificou mais ainda? O que você acha, Bispo? Olha, eu creio que teve... Assim, não dá para a gente generalizar. Não, né? não dá. Cada um tem a sua maneira de se relacionar com Deus. Então, eu conheço pessoas que ficaram abaladas na fé. Né? Sim, nós tivemos perdas de pastores, nós tivemos perdas de bispo, pessoas que a gente amava, que era próxima, familiares. Então, tem pessoa que tem uma estrutura para poder aguentar, tem outros que não têm. Eu conheço pessoas, mesmo cristãs, que desde que começou a pandemia se trancou em casa e não saiu mais para nada. Não saiu. Agora, até nós, na posição como foi colocado, se a gente faz culto, a gente é irresponsável. Se não faz culto, é incrédulo. Há uma responsabilidade muito grande em cima da gente. Né? Com certeza. Mas, até nós estamos sujeitos. Como foi? Eu peguei, né? Acho que daqui a pouco Isso, não, só pode até falar, eu gostaria até de saber esse relato, porque o senhor, então já vou entrar até na pergunta, o senhor é um líder religioso, só que também o senhor é um ser de carne e osso, com seus medos, com seus receios, né? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor sobre a Covid, porque o senhor é testemunha, né, entre nós, e também eu gostaria de saber também dos senhores, daí cada um fala um pouquinho, tá? Se nós, como líderes religiosos, tá? Na verdade, eu vou até me corrigir. Vocês, como líderes religiosos, porque eu não me vejo. Vocês acham que nós estamos tendo a chance de vivenciar a fé que a gente tanto pregou? Né? Então, emenda as duas coisas. Conta pra nós aqui, Bispo. O senhor teve medinho? Fala pra nós, se não teve. Medo todo mundo tem, né? Como é que foi? Foi assim, severa? Foi severa com o senhor? Foi tranquila? Como é que foi? Só para entender um pouco, né? Eu nasci e eu tinha bronquite. Então, até os meus 14 anos, eu vivia tendo crise de bronquite, tinha que ficar em balão de oxigênio, tudo mais, né? Aí depois deu uma melhorada, quando eu tinha 26 anos, eu entreguei minha vida para Jesus, depois nunca mais eu tive crise de bronquite. O que o coronavírus faz? Qual é o foco dele? Pulmão, não é? Sim, pulmão. Os pulmões. Então, quando começou a ver as pessoas... começou as notícias, o outro está internado com 50% do pulmão comprometido, o outro está com 70% do pulmão comprometido, o outro está com 80% do pulmão comprometido. Eu teve um dia, eu morava num outro endereço aqui em Santo André, e eu saí no meio daquela pandemia toda, lockdown e tal, mas podia ir no mercado. Eu estava doido para sair dentro de casa, eu falei, eu vou a pé para o mercado. Né? E peguei e fui. E você vê aquelas ruas tudo vazia, aquela coisa, comércio tudo fechado, tal. Quando eu voltei do mercado, eu tinha ido no COP ali na Perimetral, quando eu voltei, eu estava com tanta falta de ar, que eu falei, não é possível, ou eu estou sedentário, ou eu estou tomado pela crise, ou o coronavírus me pegou, ou eu estou tomado pela ansiedade. Alguma coisa está acontecendo comigo, que eu nunca tinha sentido aquilo. Né? E aí tem uma moça na igreja que ela trabalha no Hospital Nardini, e eu entrei em contato com ela. Eu falei, olha, eu estou sentindo isso, e ela falou assim, olha, isso pode ser
que o senhor está tendo crise de ansiedade. Né? Verdade. Das coisas. Por quê? Depois eu fui percebendo, porque lá dentro começou a criar um sentimento e um pensamento seguinte: se esse vírus está pegando os pulmões das pessoas, o que vai acontecer comigo se eu pegar, se eu sofria com bronquite? O que esse vírus vai causar em mim? Então, aquilo ali começou a querer criar um pânico para cima de mim, né? E eu tive que lutar contra aquilo, porque eu tinha que estar, né? Eu estou na posição, mas também sou ser humano. Bom, aí passou o tempo, fui lidando, não tive, graças a Deus, sintomas nenhum. Aí, quando foi finalzinho de agosto, acho que lá no dia 25 de agosto, eu lembro que a minha esposa, ela estava cuidando da mãe dela, é uma pessoa que já tinha idade avançada, né, debilitada, agora, infelizmente, faleceu tem alguns dias. Eu tinha que buscá-la, eu falei, olha, eu não vou nem entrar para cumprimentar tua mãe, porque eu estou espirrando, eu estou com tosse. Eu falei, então é melhor eu prevenir, né? Tudo bem. Fui lá na casa dela e tal. Só que dentro do carro, estou eu com a minha esposa, nem usei máscara, nada. Você está em casa, está com a família. Só o meu filho mais velho que não estava, porque ele tinha ido viajar. Ia ficar 15 ou 20 dias fora. Tá? Bom, eu não sei nem de onde foi, não, porque, olha, a gente chegava em casa, tirava toda a roupa, a gente chegava em casa, tirava sapato, ia no mercado, chegava do mercado, álcool em gel para tudo quanto limpava tudo. Limpa todos os alimentos para colocar dentro do armário, e toma banho, e faz... Bom, eu não sei nem de onde foi, onde eu peguei, o que aconteceu. Eu sei que eu comecei a sentir tanta dor no meu corpo, tanta dor. Eu lembro que eu tive um sonho que para pegar um copo com água, eu precisava pegar com as duas mãos e não conseguia levantar o copo com água. Nossa. Eu acordei, terrível, dores assim que eu nunca tinha sentido. Eu falei, mas o senhor chegou a ficar hospitalizado ou não precisou? Não. Graças a Deus. Eu fui no UPA, isso aqui é até um... Vou dizer um alerta, vai. Um alerta. Não, é um alerta. Eu fui no UPA, aqui na Perimetral, uma fila já para ser atendida, aí minha esposa também já não estava se sentindo bem, e a gente fica lá na recepção, e aguarda, tal, aí o médico chega lá, o que você está sentindo, tal? Parece que o senhor está mesmo com o Covid, então espera mais alguns dias e marca para fazer o teste do cotonete lá. Acho que do PCR. Suave. E pegou e deu uma receita ali padrão, que depois eu descobri que eles dão para todo mundo, né? Só que o meu filho mais velho, quando ele ficou sabendo, e a gente obviamente contou para ele, ele não estava aqui, ele estava no Paraná, na casa da namorada dele, e a mãe da namorada dele é médica. E ela falou, manda para mim a receita, né? Eu peguei, escaneei a receita, mandei para ela, falou, você não vai tomar isso daí. Porque o que eles te indicaram vai abaixar a tua imunidade. E o que o vírus mais quer, e o que eles imunidade baixa. É da baixa imunidade. E aí ela deu uns outros tipos de medicamento, como ela é médica, né? Então ela tem todo ali. Mas, eu vou te dizer, foram dias assim, terríveis. Graças a Deus, eu dou isso como testemunho. O meu pulmão não foi atingido. Eu não senti falta de ar, não senti. Quem ficou um pouco mais ruim foi a minha esposa. Teve um dia que a gente teve que levar ela para o Mário Covas, às pressas, que ela estava com muita dor de cabeça, muito que não tinha jeito, né? Como o padre Clemilson falou, até que ele ficou internado com enxaqueca. E é triste chegar no hospital, você vê a minha esposa sendo levada para dentro, você não sabe se vai voltar, você não sabe se vai ficar lá. E o medo que eu tinha, quando eu descobri que eu estava, era o que ele vai causar em mim? O que ele vai causar na minha esposa? O que ele vai fazer no meu filho? Né? E era o meu filho mais novo. E aí entra também aquilo que nós temos que
nós somos seres humanos, não adianta, não é porque a gente está na frente de uma igreja, na frente de um trabalho, que nós deixamos de ser humano ou perdemos a fé. Não, Exatamente. e o que eu fiz? Nós temos o grupo que a gente chama, que são os intercessores na igreja, e eu já mandei para eles, e mandei para os pastores, falei, nos cubram de oração, porque é o que nós mais precisamos, porque ninguém podia vir na nossa casa, a gente não podia ir na igreja, ninguém podia entrar, então o pessoal até se movimentava, fazia tipo marmitas para nós, deixava na portaria do prédio, foi uma coisa assim, muito bacana, né, que o pessoal fez. Mas eu vou falar para vocês, medo a gente tem porque a gente não sabe o que ele vai causar na gente. É um inimigo desconhecido, né? Com certeza. Ainda mais agora, eu estava lendo uma reportagem hoje do médico falando dessa variante. Ele falou, então, aliás, o médico não, o presidente do Albert Einstein, Sim. Ele estava falando de reinfecção. E ele falou, e o pior que a reinfecção está sendo pior do que quando a pessoa pegou pela primeira vez. Então você fala, meu, cada notícia que chega que é... Com certeza, com certeza. E mas, obrigado. Deus nos guardou, Deus nos livrou. Graças a Deus. Com certeza. Padre, e o que o senhor acha? O senhor acha que nós estamos tendo a chance de praticar aquela fé que realmente nós tanto falamos? Ou também nós temos... e os nossos medos pessoais? Ele tem espaço para que nós manifestemos ou temos que ocultar os nossos medos pessoais, mostrando somente o nosso lado forte? O que o senhor acha? É complicado, né? É complicado, Henrique, é complicado, acompanhando aí o testemunho do Bispo Kleber. A gente também vai se colocando na situação, na história que ele conta, né? Porque também a gente experimenta isso, que mesmo não tendo sido infectado, graças a Deus, ainda, que a gente não sabe, Exatamente. mas a gente sabe as reações que tem, né? A gente sabe as consequências que tem em cada pessoa e a gente também enfrenta este medo, esta insegurança. Como é que vai ser comigo? Eu estou aqui em casa sozinho. Então tem uma série de situações que a gente experimenta todos os dias. Eu acredito que a gente precisa ser forte, precisa demonstrar um sinal de fortaleza, até para que as pessoas que nos acompanham, que estão conosco, sintam assim, ali tem uma palavra forte que vai me ajudar. A gente precisa ser forte, né? Isso. Mas também a gente precisa ter medo, porque o medo nos garante a segurança, né? Com medo a gente não se arrisca tanto também. Porque também as pessoas também precisam sentir que a gente é humano, que a gente também tem medo, que a gente também se abate, que a gente também experimenta esta insegurança diante daquilo que a gente não conhece, porque com isso a gente vai amadurecendo, a gente vai discernindo, vai aprendendo a lidar com as situações que aparecem. E como falou o Kleber, por aqui também a gente adotou este jeito de lidar com a situação, né? Nos cubram de oração. Rezemos uns pelos outros, exatamente. Pensemos com carinho uns nos outros, desejemos o bem de Deus na vida uns dos outros, porque na oração a gente promove comunhão, a gente se sente mais fortalecido, a gente se sente mais animado para caminhar e mais do que tudo, a gente sente, não estamos sozinhos. E aliás, aproveito até para poder dizer, né, porque esse encontro que estamos fazendo aqui, né, muito além de denominações religiosas, estamos falando de experiências pessoais diante de uma situação que afeta a todos nós e afeta também as pessoas com quem a gente compartilha a fé. Então, isso para mostrar que estamos todos no mesmo barco, na mesma situação, diante da mesma realidade, e todos nós precisamos encontrar palavras para fortalecer, para animar, para consolar, para discernir, para pessoas que estão aqui do nosso lado no dia a dia da vida, né? E é bonito escutar seu testemunho,
Kleber, bonito escutar, porque reflete assim essa humanidade diante de uma situação, né, dura de conviver. Sim. É bonito escutar isso, porque isso dá um ânimo para a gente, né? Você, puxa vida, ele também experimenta medo, né? Sim, com certeza. E o vírus, a realidade esse vírus é para quem é pobre, é para quem é rico, é para quem é milionário, ele escolhe. Para quem é religioso, para quem é ateu, para quem é ateu. Se não crê, se você tem diploma, se você não tem diploma, se fez faculdade, se não fez faculdade, se você está empregado, desempregado, se você é empresário, se você é funcionário, tá aí, é a realidade de todo mundo, não é? Com certeza. É a realidade, tá aí, você não sabe onde que está e temos que conviver, né? Aristeu, o que você gostaria de fazer considerações sobre isso que nós estamos falando? Olha, eu uso um termo para os meus filhos de fé, né, quando a gente se encontra, a gente vai girar, né? E aí eu falei para eles, pelo nosso grupo que a gente tem no WhatsApp, eu falei assim, olha, nós estamos tendo a maior gira de desenvolvimento que a gente poderia ter na nossa vida. Colocar em prática aquilo que a gente sempre aprendeu dos guias, a espiritualidade da nossa fé. Então, a gente não tem mais a oportunidade de estar dentro de um terreiro, por exemplo, e pedir um colo de um preto velho, de uma entidade dizendo, me ajuda. Não, agora é você se conectar com você mesmo e colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que eles te ensinaram para fortalecer sua fé, como você pode ajudar o outro. Então, de uma certa forma, eu acho que esse tempo de pandemia também nos mostrou que nós somos capazes de exercitar a nossa fé sem a necessidade de amuletos, no sentido do quê? Sem ter dependência de algo ou alguém, né? De nós crescermos como pessoa, crescer mentalmente, crescer emocionalmente. É fácil? Não, mas necessita de uma prática. E desde quando começou a pandemia, as pessoas pediram muito, a gente começou a fazer lives de oração. Então a gente começou no início, né, quase todos os dias, momento de oração. E as pessoas participavam, a gente orava para fluidificar, magnetizar as águas, fazia uma leitura do Evangelho, uma leitura que trazia uma esperança, um conforto, e o melhor de tudo era ver a resposta, o resultado disso, né? Então isso fez com que a gente fortalecesse. Medo, todos nós estamos sujeitos a ter. Eu tive medo. Teve um dia que me veio na cabeça, não, você está com Covid. Até que pai Joaquim disse para mim, olha, você não está com bichurinho. Ele usava esse termo, né? Você não está com bichurinho. Aí eu falei assim, meu Deus, tô, não tô. Aí você, teimoso, vai, faz o teste, graças a Oxalá, a Deus. Com certeza. Não tem. Com certeza. Obrigado, Alessio. E eu acho, se vocês me permitem um ponto de vista, eu acho assim, que nós estamos tendo uma grande chance de nos repaginarmos em todos os ambientes da vida. Nós estamos tendo uma grande chance, nós estamos tendo um grande laboratório individual, pessoal e coletivo, de nos amarmos mais. Nós estamos tendo a chance de nos conhecermos mais, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Nós temos chances de avaliarmos a nossa fé, fortalecermos a nossa fé. E uma coisa que os nossos amigos espirituais sempre nos falam é que nós devemos aprender alguma coisa. Nós não podemos somente ser reféns da situação. Nós temos que aprender alguma coisa. Porque lição não aprendida é lição repetida. Então nós temos que aprender alguma coisa dentro de cada um individualmente tem que mudar. Nós temos que crescer espiritualmente. E essa chance está sendo dada a todos nós. Nós não podemos estar nas ruas, agora eu vou entrar na parte do social. Nós não podemos estar tanto na rua, mas não existe só a caridade material. Existe a caridade moral, a caridade espiritual, onde você pode fazer uma prece também
por todas essas pessoas, né? E temos medo, sim, né? Olha que interessante, nós estamos com medo de tocar nas pessoas. É tão louco tudo isso, não é verdade? Agora, falando de sociedade, o padre Clemilson até tinha falado alguma coisa anteriormente, porque muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas ficaram desprotegidas materialmente, né? E que nem, por exemplo, eu dentro do meu trabalho que eu faço, eu e a Sol Rosa, nós desenvolvemos um trabalho social minúsculo, mas nós entregamos as cestas básicas para famílias cadastradas para 60 famílias, né? Todo mês, eu já faço isso há 6 anos, ininterruptos. E agora com a pandemia, as pessoas ficaram muito mais desesperadas, tem pessoas passando fome. E aí que eu acho que entra a nossa atuação. A gente deixa de lado o nosso medo, a gente deixa de lado as nossas inseguranças, a gente deixa de lado o nosso eu para vestirmos, né? Ou carregarmos aqui individualmente as bandeiras que comungamos a nossa fé, mas em cima de todas essas bandeiras está a bandeira do amor, da fraternidade, da solidariedade. Nós temos feito isso, temos ajudado bastante pessoas. E o senhor, padre, como é que o catolicismo ele tem se preocupado, digamos assim, com a sociedade, embora limitados que nós estamos, o que vocês têm feito para tentar amenizar essa dor da sociedade materialmente falando? Então, Henrique, como a gente estava falando, né, essa pandemia também produziu na vida de muitas famílias esta fragilidade social, né, porque muitos perderam o emprego, muitos perderam aquele arrimo de família, né, tem situações dolorosíssimas, né. As nossas comunidades católicas aqui na Diocese de Santo André se organizam assim com o Vicariato da Caridade. E cada paróquia tem, aqui na nossa a gente chama de Pastoral da Caridade, que engloba uma série de serviços sociais, né? Dentre eles, essa questão da partilha de alimentos, de cestas básicas, né? para famílias que estão mais necessitadas. Então, a gente tem se organizado assim, as pessoas partilham o pouco que tem, a gente organiza cestas básicas e uma vez por mês as famílias, né, que estão em situações assim, vêm aqui retirar, né? Então, é um trabalho, como você falou, um trabalho minúsculo dentro desta situação gigante, né, de complexidade toda. É um trabalho minúsculo, mas é um pouquinho que a gente consegue fazer que ameniza a situação sofrida de uma família assim, né? E a gente também tem produzido aqui, pelo menos uma vez por semana, essas lives, né, com psicólogos, para ajudar as pessoas a lidar com o luto, com a perda, com esse sofrimento, com essa angústia. Eu vi algumas do senhor, tá? Uhum. Então a gente tem feito isso assim para ajudar as pessoas a lidar com isso, né? E vamos fazendo, né? Vamos caminhando, vamos nos ajudando e assim a gente vai atravessando esse mar de lama que esta pandemia vem produzindo. Mas é interessante também a gente notar, a gente precisa de aprender alguma coisa com isso, né? E acredito que isso está produzindo em nós, em todos nós, uma solidariedade um pouco maior, né? Uma capacidade de acolher na oração a dor, o sofrimento, a perda, o choro do outro, né? Porque hoje em dia tudo isso é compartilhado. Então a gente está aprendendo a acolher isso, e na medida em que isso é acolhido na oração, a gente também vai acolhendo no coração, e acolhendo no coração, estas situações vão nos ajudar na hora de fazer escolhas, na hora de votar, talvez, na hora de tomar as decisões pessoais. Então, essa dor do outro, esse sofrimento, esta angústia, estas fragilidades sociais
que vão habitando o nosso coração e vão nos iluminando na hora de tomar as nossas decisões. Com certeza. Obrigado, padre. O senhor é muito gentil. Bispo? Então, nós temos... Isso, no campo social. Sim. É o que a própria palavra fala, né? Que a fé sem obras, ela é morta, e até o próprio vídeo que foi passado na abertura dessa live, né? O próprio Senhor Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, não adianta a gente ficar trancado agora, falando que ama o próximo e não estender a mão quando está precisando. Boa! É doloroso, né? Para quem está aqui Às vezes eu passo no centro de Santo André aqui, é terrível, você vê um monte de loja fechada, tudo com placa de aluga, vende. É triste. Quantas pessoas perderam emprego? Quantas pessoas... Assim, a gente fala, tem cada relato tão terrível que chega até a gente. Um rapaz de 22 anos, que era um bancário, tinha 2 filhinhos pequenos, ele foi mandado embora. Aí ele encontrou um prédio abandonado, subiu no prédio, se jogou de lá. E tirou a vida. Então, você fala, é terrível, terrível. A gente tem feito um trabalho não só de hoje, mas a nossa igreja ela, tem um cunho social muito forte desde quando ela foi inaugurada. Mas da pandemia de março para cá, a gente está fazendo trabalho, é como o Henrique falou agora, dobrou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou o número de famílias que vem pedir cesta básica. Aí você fala, meu Deus, de onde que eu vou tirar também agora? Porque chega uma hora que você também não tem mais, né? Agora eu fico assim, é tão maravilhoso, acho que a gente está vendo isso em todos os segmentos, aqueles que têm repartindo. Às vezes ele tira até do pouco que ele tem e ele vai lá e ele doa ou um pacote de arroz, ou um pacote de macarrão, ou 1 litro de leite, enfim, dentro da condição dele. Tem gente que tem condição de dar uma cesta básica completa, tem gente que tem condição de dar 2, 3, 5, Sim. Né? Eu fico pensando, eu fico vendo, eu falo, meu Deus, vou pegar a parte de futebol, você vê jogadores ganhando milhões. Nem me fala um negócio desse. Vida, o que custava, né? Meu Deus, enche uma carreira de cesta básica, sei lá, umas 10 carreiras. Poxa vida, vai ficar só entrando dinheiro. Tudo bem, o dinheiro é dele, faz o que ele quiser. Mas quantas pessoas estão aí precisando? Às vezes a gente que quer fazer também fica lá, se eu tivesse mais, eu fazia mais. Rapaz, né? eu penso assim, nossa, eu penso assim, meu Deus do céu, se eu conseguisse cesta básica, eu ia sair entregando para tudo quanto é lugar. A gente tem ido nas comunidades, e é o que eu falo para eles, olha, esse alimento que nós estamos entregando é um alimento físico, ele vai acabar, uma hora ele vai acabar, não é? Essa cesta básica tem duração. Agora, o que você precisa conhecer é Deus, o poder de Deus, o amor de Deus pela tua vida, porque isso não tem fim. Né? Se você tiver Deus na tua vida, se a porta fechar, ele vai abrir uma porta, ele vai mandar um socorro de algum outro lado, vai aparecer. Não é? E não tem, nessa hora, não tem religião. Olha, tá lá, tá precisando, eu não quero saber, sabe, eu quero uma religião, se você crê, se você não crê, você precisa de uma cesta básica, está aqui. Nós estamos te entregando. Queremos que você e a tua família sejam supridas. Sabe, eu recebi uma senhora, mas me cortou tanto o coração. Ela cuida de 8 netos. 8. A última que teve bebezinho de 5 meses, que era a filha dela, morreu 15 dias depois do parto. E ela, por todas as condições que aconteceram, ela ficou com 8 netinhos. Ela trabalha com reciclagem, é uma senhora de idade, e não tem como trabalhar agora também. E ela foi na igreja, indicaram a nossa igreja para ela foi lá, e ela estava me contando, ela até mostrou o óculos dela, tudo riscado, e ela falou, faz 5 dias que eu não como. Nossa! Porque o alimento que eu recebo, eu dou para os meus netos.
eu prefiro que eles comam do que eu. Só que eu saí outro dia na rua e de tão fraca que eu estava, eu desmaiei. Ela falou, tanto é que meu óculos está aqui. Meu, você ouve essas coisas, meu, como dói. Então, a gente tem se desdobrado, pedido para todos que podem trazer uma cesta básica, alimento. A gente distribuiu de março até agora, não só em Mauá, né? Aqui na Ministério como um todo, aqui na parte de São Paulo, 190 mil cestas básicas para poder atender o povo, não só o alimento físico. Nós temos um call center hoje que chama SOS da Vida, 24 horas por dia. É tipo aquele do... CVV. Pessoas que querem cometer o CVV, né? CVV. Então, nós temos lá, esse é o chamado SOS da Vida, 24 horas por dia. Tem bispos, pastores, pessoas treinadas, capacitadas para ouvir, para aconselhar, para direcionar. Nós tivemos o caso do empresário, que ele perdeu a empresa dele, ficou 3 dias andando na rua, totalmente perdido, não sabia o que ia fazer da vida dele. Né? Então, como o padre falou, a gente hoje faz isso. O senhor sabe o telefone de cabeça? 3500, qualquer lugar do Brasil, qualquer um. É o DDD 11, é gratuito. Pode falar, tá? Pode falar, estou escrevendo. 3500-1234. Qualquer horário, Como é que chama? Eu coloquei como centro de apoio. Não, é SOS da Vida. Ah, SOS da Vida. Isso. Então, um telefone que a gente, com um call center, né, que foi criado para poder atender, porque a gente fala, é hora de ter inteligência emocional, que é a palavra da moda, mas tem que ter inteligência espiritual, inteligência intelectual, para você não cometer loucuras. Né? Ô, bispo, eu coloquei o número certo? Isso, perfeito. Vou até deixar aqui. Nós temos hoje um trabalho que a gente começou aqui no Hospital Nardini. A gente montou uma tenda, que a gente chama Tenda da Oração. Ele fica na frente do hospital para familiares que têm pessoas internadas lá, que de repente quer uma oração. Nossa, que bonito! Quer desabafar. Então, a gente montou lá. Começamos esse trabalho essa semana, né? Está sendo feito em vários hospitais já. Assim, muito bacana, muito bacana. Para poder atender o povo. Né? Precisamos atender não só a cesta básica, mas o emocional, o espiritual da pessoa. Com certeza. Obrigado. Eu só estou um pouco apreensivo por causa do horário. O senhor padre, você pode... O senhor padre, você pode esticar um pouquinho aí o meu horário? Pode. Vamos até 9h15. Tá bom, então. Então, Aristeu, por gentileza, desculpe deixar você com tão pouco tempo. Você poderia falar, por gentileza, como é que vocês estão ajudando a comunidade no geral? Claro. O TED, né, Templo Espiritualista Dr. Hans, onde dentro tem o Tupijá. A gente, antes da pandemia, já tem o programa Adote uma Família, né, onde as pessoas podem contribuir mensalmente, ou com dinheiro, ou com alimentos diversos, para a montagem das cestas básicas que a gente entrega. As famílias, elas recebem um apoio assistencial e social também. Social da entrega do alimento. Assistencial de visita, de reunião, encontro com psicólogos também, porque não é somente dar o alimento, né? A gente sabe que muitas famílias, às vezes, as mulheres sofrem abuso e não sabem como denunciar, crianças sofrem maus tratos. Então, tem toda uma história por trás de uma cesta básica que é entregue. E é importante a gente ter essa noção, essa consciência e tentar ver qual que é a melhor maneira de poder ajudar, né? O que o bispo comentou agora, eu achei formidável isso. E quem dera se mais instituições, independente do segmento, pudesse também ver esse lado assistencial, que é muito importante, né? A gente também tem um trabalho da sopa solidária, a entrega de marmitas, e quando surgiu a pandemia, realmente dobrou-se o número de marmitas, dobrou-se o número de cestas, de pessoas desesperadas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem, infelizmente, uma lista de espera de famílias que estão precisando de cesta básica.
a gente não está podendo fazer culto, mas a gente deixa o templo aberto de terça-feira, das 8 da manhã até umas 10h30, na parte da tarde também, para que as pessoas possam ir lá como um ponto de entrega de alimento, de roupa, enfim, o que as pessoas puderem doar, a gente reúne, monta as cestas básicas, tem até cesta, que dependendo da quantidade de pessoas, a gente até tenta incrementar com alguma coisa a mais, porque sabe que aquela quantia não vai ser suficiente, né? Certo, com certeza. E a última coisa, padre, Oi. vacina sim? Com certeza, pelo amor de Deus, com certeza. Porque é uma das únicas saídas possíveis para esta situação, né? Então a gente precisa, sim, e além de questões políticas, ideológicas, porque isso não vem ao caso de jeito nenhum, né? Não é a questão, mas a gente precisa conscientizar-se e conscientizar as pessoas de que vacina é uma saída possível e a mais, assim, que a gente tem, né, para ajudar a gente a sair dessa situação. Vacina sim, vacina sempre, para todos, inclusive. Para todos nós. Bispo, vacina sim? Com certeza, sim. Queria até fazer uma colocação aqui, voltando até naquilo que o Aristeu falou, que a gente, na nossa posição, já tem gente falando que se a gente tomar vacina, que a gente é incrédulo. Não é, menino? Olha, já ouvi isso. É isso que a gente já ouve, né? Então, misericórdia, né? Com certeza. Vacina sim. Aristeu, vacina sim? Com todas as letras em cápsula, tá bom? Tudo letra grande, letreiro. Sim! Gente, olha só. Eu gostaria de agradecer. Para mim, esse momento ficará para todo sempre, porque eu acho que nós estamos no limiar de uma mudança em todos os sentidos, e nós estarmos aqui juntos, falando de amor, de caridade, de Jesus, acho que isso é maravilhoso. E eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu gostaria muito, mas muito de ficar conversando mais com vocês. Eu até dei otimizada na agenda, ou na agenda na pauta, tá? Mas eu gostaria assim, de um segundinho, agora vai ter que ser um segundinho, tá? Os agradecimentos finais de cada um de vocês, e não saiam daí, porque eu vou pedir um negócio para cada um dos presentes. Padre, as suas considerações finais, por gentileza, antes de nós fazermos a prece. Henrique, primeiro de tudo, né, me juntando ao agradecimento que você faz, agradecer por esta oportunidade, né, de partilha de experiências, de partilha de vida, de partilha de ações sociais, pastorais, espirituais, para o bem do povo de Deus. Foi muito bom ter conhecido a experiência aqui do Kleber, também do Aristeu, a sua experiência, e poder compartilhar a experiência que também estou vivendo diante dessa situação, e esse encontro é um sinal bonito de que é possível dialogar, de que é possível caminhar juntos, sem diminuir a sua própria fé, mas assim, acima de tudo está Deus, né? Além da nossa igreja, além da nossa fé, está Deus, com o nome que a gente queira chamá-lo, está Deus que nos une e que nos quer cada vez mais fraternos, mais irmãos, mais solidários e mais felizes também. Então, por isso que esse encontro é um pequenino sinal no meio desse mar de situações todas, mas é um sinal de que é possível dialogar, de que é possível trabalhar juntos, de que é possível caminhar juntos, né? Vamos marcar outro? Vamos? Pois é. Sinal que gostaram, né? Então foi uma graça muito grande poder experimentar e compartilhar com você, com o Aristeu. Que bom te escutar, que agradável de escutar a sua experiência, também ao Kleber, que maturidade, que liderança com as coisas e com as palavras, muito bom. Agradeço de coração, foi muito bom, e que tenham outros assim, com outras pessoas, inclusive, para que
a gente mostre para este mundo que é possível dialogar, que é possível ser fraterno, que é possível trabalhar para o bem do povo, para o bem das pessoas. Obrigado pela sua iniciativa. Imagina, querido. E pior que não foi minha, foi de um amigo meu. Obrigado. Esse é um bom amigo. Vamos lá. Bispo? Mais uma vez, parabenizar você, Henrique. Um prazer conhecer o Aristeu, o padre. E eu creio que a gente está dando um exemplo também para todos que estão nos assistindo, né? Porque o Senhor não veio trazer ódio entre um e outro, muito pelo contrário, ele morreu na cruz por todos nós, né? Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. E todos que estão nos assistindo, que tenham consciência, a gente luta mesmo com algo terrível. Infelizmente, hoje a gente ainda vê muitas pessoas agindo de uma forma inconsequente, né? Cometendo tantas coisas que a gente vê por aí, que poderiam ser evitadas, né? A gente, infelizmente, hoje vê a quantidade de jovens que agora estão nos hospitais, porque acharam que eles eram imunes, acharam que era só idosos que iam ter problema, e aí a gente via a moçada tudo na rua, tudo, né, fazendo um monte de coisa e acabou refletindo, né? Então, e que essa noite tenha sido uma grande bênção na vida de todos, e uma coisa, eu creio que todos nós aqui temos a certeza, Deus está no controle de tudo. Sim. Se alguém morreu, se alguém vai morrer, é pela permissão de Deus. O que nós temos é que estar firmados em Deus e saber que se Ele nos levar, e acho que essa é a maior preocupação que as pessoas têm que ter, né? Porque morrer, a gente não sabe quando é que nós vamos morrer. E a gente falou no começo, quando que a gente ia imaginar que aquelas coisas que a gente lia nos livros ia acontecer agora, né? Aconteceu, e só mostra que o ser humano é frágil, que nós temos que estar preparados, né? Com certeza. E aí nós vamos estar com o Senhor na eternidade lá. Que Deus abençoe a todos, o Henrique, o Aristeu, o padre, todos nós, todos que assistiram aqui, que Deus abençoe todos. Muito obrigado. Aristeu, suas considerações, que já está dando o horário do padre, a gente tem que fazer Não, fiquem tranquilos, ainda dá para segurar. Dá para segurar, então tá bom. Dá para segurar. Quem me conhece sabe que eu sou manteiga derretida. Eu estou segurando as lágrimas aqui. Eu também sou. Porque para mim estar aqui hoje numa live, tendo a presença dos senhores, é muito gratificante, é muito honroso e respeitoso, porque quando a gente conhece um pouco a história do Brasil, a gente sabe como que é cada meio, né? E ser recepcionado dessa forma, com muito carinho, com muito respeito, quero compartilhar aqui os meus sentimentos de gratidão, de felicidade. Felicidade também por você, Henrique, por mais uma vez, né, nos prestigiar. Quando eu falo nos, porque eu me coloco no local também de todo mundo que assiste, né, as suas lives, que acompanha o seu trabalho. E você ter um amigo que deu essa ideia para você, e hoje você colocar essa ideia... Eu já tinha tido essa ideia algum tempo atrás, mas aí nós esquecemos, daí ele falou assim, é agora, porque a partir de segunda-feira vai começar esse lockdown louco, então você, nossa, tem que ser agora. E Deus pôs a mão, viu? Porque eu liguei pro bispo, pum, na hora, aceitou. O padre também aceitou, não tinha nada para fazer. Não tinha nada para fazer, não, tem, né, que tá com pressa. O Aristeu também, então foi tudo perfeito, Obrigado, realmente, Aristeu. Eu só tenho que agradecer a vocês, ao Henrique, e agradecer a todos que estão nos acompanhando até agora, né, e que, se assim Deus permitir, nosso Pai Oxalá também permitir, que tenha mais e mais encontros como esse, não somente conosco, mas com outros líderes religiosos também, para que a gente possa utilizar aquela palavra que o padre, né, tanto trouxe, que é possível sim, né, a união, o amor, o respeito, o diálogo, que é o mais importante. Muito bem. Eu não tenho palavras, é inenarrável tudo que nós estamos sentindo, só tenho que agradecer, e eu vou visitar a igreja do Senhor, viu, bispo? O padre, eu já prometi na outra live que eu me encontrei com o padre, mas aí a pandemia não passou ainda, mas eu vou, viu? Eu vou, com certeza, tá? Então vamos fazer o seguinte,
Só para eu saber como é que eu vou terminar o molde, padre, quanto tempo eu tenho? Uns 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos? Uhum. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu acho que dá para fazer, padre. Eu vou pedir para cada um de vocês fazer uma prece na sua religião, tá? Mas 2 minutinhos. Vocês prometem? 2 minutinhos, tá? E aí depois eu vou fazer a minha, tá? E aí depois nós vamos para aquela última folha, que aí nós vamos fazer a prece realmente de encerramento, tá bom? Então, pela história da humanidade, tá? Pelos mais velhos, digamos assim, não de idade, mas a igreja é a instituição mais antiga que nós conhecemos até então. Eu gostaria que o padre começasse, aí depois o bispo, depois o Aristeu, e depois eu, e aí depois a gente faz aquilo último que nós combinamos. Tá bom? Mas 2 minutinhos, tá, padre? Se o senhor prolongar, você vai se atrasar. Muito bem. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui, peraí. Tá bom. O Henrique é cheio de tecnologia. Eu sou. Fica à vontade, padre. Senhor nosso Deus, Deus da vida, Deus da paz, Deus da fraternidade, da solidariedade, arranque do nosso coração a indiferença, a frieza, arranque do nosso coração o orgulho, arranque do nosso coração o egoísmo. Faça-nos mais fraternos, mais solidários, ajuda-nos a dialogar. Que esse tempo de pandemia, de tantas dores, de tantos sofrimentos e tantas lágrimas, tantas fragilidades, não passe em vão na nossa vida, Senhor. Ajudai-nos a nos colocar diante disso com fé, confiando na Tua presença no meio de nós e, acima de tudo, que a dor do outro, que o sofrimento do outro não seja em vão no nosso coração. Dai-nos a graça, Senhor, de acolher na oração todas estas dores, sofrimentos, angústias. Dai-nos a graça de acolher na oração. Dai-nos a graça de deixar habitar o nosso coração estas situações todas, para que, habitando o nosso coração, nos ajudem a viver melhor, a ser pessoas melhores. Tudo isto nós te pedimos por Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Assim seja. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, meu Deus, por essa noite que eu creio que nasceu no teu coração. O Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui juntos, hoje, reunidos, levando uma palavra de amor, levando nossos testemunhos pessoais para todas as pessoas, e mostrando a cada uma delas, Pai, que é possível nós termos amor, andarmos em comunhão, sabendo que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Senhor, eu quero orar agora por todos aqueles que estão agora tomados pelo medo, pelo pânico, pelo desespero, pela depressão, pela ansiedade, pela insônia. Que o Senhor traga a cura na alma delas. Leva embora tudo isso, meu Deus. Coloca a tua paz. Coloca a certeza, Pai, que o Senhor está no controle. Que cada um aqui, Pai, que talvez até perdeu entes queridos, que o Senhor traga o consolo do teu Espírito Santo. Se há pessoas aqui aguardando, meu Pai, familiares serem internados, não tem uma vaga no UTI, não tem uma vaga no hospital. Como aquela moça, Pai, que está para ter o bebê e não encontra um hospital para recebê-lo. Eu clamo pela tua misericórdia, eu peço pela tua interferência, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe essas famílias. Aqueles que perderam empregos, perderam rendas,
Que o Senhor traga o suprimento para eles a cada dia, alivia o sofrimento, meu Deus. Eu te peço, Pai, coloca fim nessa pandemia, coloca fim nesse vírus maldito. E que entre nós, meu Deus, e no povo, todos entrem por esse caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Epa, babá, meu querido Pai Oxalá, eu lhe peço que neste momento possa ouvir as nossas preces, aonde corações unidos em um elo de amor e de luz, carregando cada um a sua fé, a sua crença, possam ter os seus pedidos assim recebidos, e pedimos a sua santa misericórdia para que eles sejam atendidos. Iluminai a cada pessoa, a cada casa, a cada família que está conosco neste momento, nos ouvindo, nos vendo, para que haja mais harmonia, mais compreensão, mais tolerância, mais respeito, mais cuidado. Ah, Totô, meu querido Pai, ô Baluaê, nos envolva com as tuas palhas sagradas, nos curando, afastando todas as pestes, para que possamos, a cada dia, muito em breve, celebrar a vida e todos os seus mais belos momentos. É o que eu lhe peço, e desde já agradeço. Axé. Que assim seja. E nós oramos juntamente com os nossos irmãos evangélicos. Neste ano apostólico de Paulo, declaro que todas as obras do inimigo estão debaixo dos nossos pés. A força do Espírito Santo me levará a grandes níveis de superação espiritual e pessoal. Portas grandes se abrirão e todas as oposições cairão por terra. Eu passarei com vitórias por todas as tempestades. Vencerei o naufrágio e sairei em hora. Declaro que minha família viverá toda sorte de bênçãos espirituais. E venceremos todos os principados, potestades e dominadores. Não nos faltará amplo suprimento e teremos grandes e abundantes colheitas. Viveremos nossos sonhos e verei a grande obra do Senhor realizada em minha vida. Nada vai nos parar. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Porém, em tudo seremos mais que vencedores. Ano de Paulo, ano de transformação, ano de altos níveis espirituais, ano de semear e colher muito, ano de queda de oposições, ano de grande expansão e grande avanço, ano de grandes portas e livramentos em honra. Viveremos um ano marcante, que será um divisor de águas em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Aos nossos irmãos da Umbanda, creio em Deus onipotente e supremo, creio nos orixás, nos espíritos divinos que nos trouxeram para a vida por vontade de Deus. Creio nas falanges espirituais orientadas aos homens na vida terrena. Creio na reencarnação das almas e na justiça divina segundo a lei do retorno. Creio na comunicação dos guias espirituais encaminhando-nos para a caridade e prática do bem. Creio na prece e na oferenda com os atos de fé e creio na Umbanda como religião redentora, capaz de nos levar pelo caminho da evolução até nosso Pai. Oxalá assim seja. E aos nossos irmãos católicos. Aí vou me emocionar, desculpa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. E amém. Em nome de todos os espíritas, que a falange dos bons espíritos, junto com nosso Senhor, ande por todos os cantos e recantos dessa terra do universo, espalhando a paz, a concórdia e o amor. Padre Clemilson, pode começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Glória a Deus, a Oxalá, que assim seja. Amém. Gente, desculpa, tá? Eu sou muito emotivo. Muito obrigado a todos. Padre, eu sei que o senhor tem compromisso. Um abraço para o senhor. Bispo, um Deus abraço no seu coração. Aristeu e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Compartilhe essa live. Tchau, Amém. gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Deus abençoe. Prazer Tchau, conhecer Deus vocês. abençoe. Deus abençoe.